Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, gostava de agradecer a oportunidade para termos este primeiro debate sobre a posição do Parlamento Europeu relativamente ao financiamento do desenvolvimento. Como disse, a Comissão apresentou muito recentemente uma comunicação sobre uma parceria global para a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável depois de 2015. Eu tenho estado a trabalhar num projeto de relatório que será depois enviado para tradução, mas houve já uma primeira reunião com os relatores sombra e nós organizámos uma reunião com ONGs no início de fevereiro e, como também indicou esta tarde, haverá uma audição pública formal sobre esta matéria do financiamento do desenvolvimento. Teremos a oportunidade de ouvir o comissário Mimica e também outras partes interessadas, incluindo ONGs, setor privado e instituições internacionais. Relativamente ao calendário do relatório do Parlamento Europeu, a prazo limite para a apresentação de propostas de alteração está previsto ser 23 de março, a votação na nossa comissão a 20 de abril e a votação na plenária durante a semana de 18 de maio, mesmo antes do Conselho Europeu aprovar as suas conclusões e em preparação da Conferência de Addis Abeba em julho. Temos 20 semanas até à Conferência de Addis Abeba. Essa é uma conferência muito importante, uma vez que o resultado dessa conferência deverá indicar como é que o mundo tenciona financiar um desenvolvimento sustentável no futuro. A Conferência de Julho é um evento-chave, uma vez que irá criar o ambiente criar um tom para a Conferência de Setembro, a Assembleia Geral de Setembro e depois uma conferência em Paris. O trabalho preparatório para a Conferência de Addis Abeba é fundamental. O mundo terá de adotar um plano de ação para criar uma agenda transformativa e só nos restam 20 semanas para chegarmos a um entendimento político. Com UNCTAD e insistir nas necessidades de financiamento de desenvolvimento sustentável e que calcula estar em ser da ordem dos 3,9 trilhões de euros, parece-me óbvio que encontrar mecanismos adequados de financiamento é essencial. Penso que o Parlamento Europeu deve apoiar fortemente os esforços do Secretário-Geral das Nações Unidas para que seja possível alcançar uma parceria global, uma parceria que seja global, mas que faça sentido, de acordo com os princípios de responsabilidades partilhadas, ou seja, as contribuições de todos os países são de esperar ao nível a que sejam capazes de o fazer, portanto, tendo em conta as suas capacidades. É claro que a situação da economia global se alterou muito nos últimos 15 anos, teremos de ter em conta a situação das economias emergentes, os países de rendimento baixo e médio não são os mesmos agora como eram há 15 anos e, portanto, é razoável prever de outros parceiros compromissos para o futuro. A União Europeia, de qualquer modo, permanece um ator de maior importância. Todos nós sabemos que a União Europeia continua a ser o principal doador no que se refere à ajuda ao desenvolvimento e nós calculamos que esta será uma situação que se manterá no futuro. Temos à nossa frente a comunicação da Comissão e eu penso que devíamos saudar a vontade política manifestada pela Comissão. Diz-se que a União Europeia está empenhada em desempenhar um papel pleno e assumir as suas responsabilidades.
devemos encarar isto como uma declaração política positiva nesta altura. Eu gostava de referir duas ou três questões políticas para lançar o debate. E a primeira é de que a avaliação que eu faço desta comunicação é de que existe uma falta de empenho da parte da União Europeia. Isto é algo que, do ponto de vista político, é perturbador, negativo e cria um risco para todo o processo. Algumas ONGs também estão a falar de uma falta de ambição. Eu prefiro falar de falta de empenho. Porque nesta comunicação a Comissão Europeia propõe que tenhamos renovar do nosso compromisso de alocarmos 0,7% do PIB para a ajuda ao desenvolvimento, mas o espaço temporal, o calendário para alcançarmos essa meta deverá de estar dependente das negociações globais com outros parceiros. Portanto, na verdade, a Comissão Europeia apoia a ideia proposta pelo Secretário-Geral, mas o Secretário-Geral também tinha proposto que existisse um acordo relativamente ao calendário para alcançar essa meta. E, na verdade, já tivemos esta meta. Portanto, se pretendemos ser credíveis, a União Europeia deve dizer algo mais. Depois de dizer que sim, que concordamos com o valor de 0,7%, devíamos dizer também que estamos dispostos a apresentar um calendário e apresentar um mecanismo de monitorização para garantir que essa meta é perseguida e é credível. Isso mostraria da parte da União Europeia liderança, nomeadamente para as negociações em Addis Abeba. Caso contrário, arriscamos-nos a ser vistos como não sendo um parceiro credível. E eu creio que isso iria afetar e enfraquecer a possibilidade de podermos alcançar um acordo em Addis Abeba. Portanto, o meu primeiro ponto que eu gostava de fazer, ponto político, é a falta de empenho. Isso também se aplica à questão específica do apoio financeiro aos países menos desenvolvidos, porque a Comissão Europeia refere que todos os países de rendimento elevado devem respeitar a percentagem proposta pelas Nações Unidas, 0,15%, e nós pensamos ir além disso até 0,2%, pelo menos. Isto será um novo sinal, um sinal de ambição que deve ser considerado. Claro que no nosso debate devemos ter em conta também que existe um debate em curso relativamente àquilo que é ajuda oficial ao desenvolvimento. Esta é uma definição que será discutida e escrutinada em Addis Abeba, e este é um debate muito importante, porque nós gostaríamos de ter uma meta que faça sentido e não precisamos de uma nova definição com o mesmo montante envolvido. Portanto, se uma nova definição for um instrumento apenas para evitar compromissos financeiros, deveríamos ter cuidado e não nos envolver nisso. Portanto, há debates em curso sobre as definições e também há debates em curso sobre a questão da adicionalidade, tendo em conta que haverá decisões de financiamento relativamente às alterações climáticas e ao princípio de adicionalidade. É, portanto, um princípio muito importante. A segunda questão política tem que ver com os recursos domésticos. Claro que a Comissão Europeia diz, e com muita propriedade, que é importante mobilizar todos os recursos domésticos disponíveis, e isso exige um sistema de tributação adequado. Isto, claro, é da maior importância. Eu estou convencido que o Parlamento Europeu devia tentar garantir que o debate em torno
da colaboração tributária ou fiscal a nível internacional e a cooperação para que existam sistemas tributários ou fiscais adequados está no cerne do debate do financiamento do desenvolvimento. Isto também se aplica no que se refere aos debates sobre novas fontes de financiamento. Há um debate em curso sobre o modo como poderíamos utilizar essas novas fontes para financiamento, nomeadamente taxas sobre atividades financeiras, impostos sobre a emissão de carbono, etc., para reforçarmos os meios financeiros à disposição da ajuda ao desenvolvimento. Este seria o meu segundo comentário de natureza política. O terceiro comentário político tem que ver com o setor privado. É muito importante envolver o setor privado nesta questão. Isso está dito na comunicação da Comissão, onde se diz que existe um grande potencial no setor privado, o que é verdade. Mas isso implica que existe uma necessidade de discutirmos as condições em que esse envolvimento do setor privado deve acontecer para que o setor privado esteja alinhado com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Como é que isto pode ser feito com os instrumentos financeiros adequados? É um debate que me parece essencial e parece-me que o debate político deve ter isso em conta. Finalmente, a transparência, responsabilização e a luta contra a corrupção. Quando falamos de financiamento para o desenvolvimento, é importante garantir que o dinheiro vai para os locais certos, para os objetivos certos. E tudo aquilo que nós pudermos fazer para garantir que existe transparência, responsabilização, é muito importante. Por conseguinte, a posição política do Parlamento Europeu e da União Europeia nesta matéria é uma posição em que estas questões de responsabilização e transparência devem ser sublinhadas. Estes seriam os meus comentários políticos nesta altura. É claro que teremos de debater muitas outras questões, a governação global, por exemplo, mas para lançar o debate, estes são os meus comentários introdutórios e espero poder trabalhar com todos vós, em particular com os relatores sombra, e estou muito interessado em ouvir os vossos pontos de vista para preparar o relatório.